E aí, galera, mais uma videoaula para você, hashtag Orgulho de Ceresanque, parágrafo 6º, módulo B, agentes públicos, estou em vida funcional 2. Então anote aí, nossa última videoaula foi sobre vacância e agora direitos e vantagens dos servidores públicos estatutários. Este é um item que depende de cada lei, então cada estatuto de cada estado disporá sobre direitos e vantagens dos seus respectivos servidores públicos estatutários. Cada lei chamada estatuto de cada município brasileiro disporá sobre direitos e vantagens dos seus respectivos servidores públicos estatutários. Estes direitos e vantagens sobre os quais falarei são os contemplados na Lei 8.112, de 90, que consiste no Estatuto dos Servidores Públicos, no Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários da União, servidores públicos civis federais. Muito bem. Primeiro, remuneração. Esse é o primeiro grande direito. A remuneração de servidores públicos pode ser chamada de vencimentos ou de subsídio, ou subsídio. O subsídio consiste em parcela única, na qual não se agregam adicionais e outras vantagens. O vencimento pode ser cumulado com outras vantagens. Essa é a diferença básica entre eles. O subsídio, via de regra, é pago para os agentes políticos, então titulares de mandato, que é os chefes do executivo e os membros do legislativo, magistrados, membros do Ministério Público recebem subsídio. Mas servidor de carreira também pode receber subsídio, ok? A ideia é que ao subsídio eu não posso agregar adicionais, vantagens, e aos vencimentos eu posso agregar vantagens. Sobre a remuneração existe um teto. A Constituição de 88 define que ninguém no serviço público pode ganhar mais do que o subsídio do ministro do Supremo, não considerado algumas vantagens de ordem pessoal, em razão, por exemplo, do tempo que a pessoa trabalha no serviço público, não é? Em razão de uma condição pessoal de um determinado servidor. O teto não se refere às questões pessoais. Por exemplo, a pessoa tem filhos, então ela terá direito à licença, ela terá direito a um auxílio maternidade, por exemplo, né? Um salário família, alguma coisa nesse sentido. Vejam, as questões pessoais estão fora do teto, mas a regra é que o teto seja soberano. E o teto hoje no Brasil é o subsídio do ministro do Supremo. Na esfera estadual, no executivo estadual, o teto será o subsídio do governador ou dos desembargadores. No legislativo estadual, o teto será o subsídio dos deputados estaduais, que por força constitucional podem ganhar até 75% do que ganham os deputados federais. Atenção! E nos municípios, o teto, ou o subteto, né, porque o teto é o subsídio do ministro, e aí nós temos subtetos. Na esfera estadual, o subteto no executivo e no legislativo, e na esfera municipal, temos subteto no executivo como sendo o subsídio do prefeito. E no legislativo, o subteto é também o subsídio do prefeito, com uma exceção. Os subsídios dos vereadores são calculados com base nos subsídios dos deputados estaduais. Ok? Então, entre o legislativo existe uma cascata no legislativo, mas no caso do legislativo municipal, só em relação aos vereadores. Servidores do legislativo municipal estão subordinados ao teto ao subteto do subsídio do prefeito. Beleza? Muito bem. Galera, segundo direito, liberdade sindical e greve. Servidores públicos civis podem se associar, podem criar um sindicato. Esse sindicato terá limites, porque não é possível negociação coletiva com a administração pública, então não é possível celebrar acordo coletivo de trabalho, não é possível celebrar convenção coletiva de trabalho, mas é possível se associar
É possível que existam sindicatos de servidores públicos e eles têm direito de greve. O Supremo já definiu que a greve dos servidores públicos, enquanto não existir lei específica, será regulada pela Lei de Greve Geral. Só que servidores públicos militares não podem fazer greve por expressa proibição constitucional. E para os agentes políticos também há uma discussão sobre a proibição de greve. É uma discussão doutrinária em relação aos agentes políticos, sobretudo em relação a membros do MP, membros da magistratura, não é? Titulares de mandatos, que são os chefes do executivo e os representantes do povo no legislativo, os membros do poder legislativo. Quanto a isso, há uma discussão. Mas os militares, a proibição é expressa. Portanto, polícia militar, corpo de bombeiro e as 3 armas, ou seja, membros do Exército, Marinha e Aeronáutica, não podem fazer greve. Ok? Muito bem. Galera, terceiro tópico, vantagens. Quais são as vantagens que os servidores públicos possuem? Eu costumo diferenciar vantagens de 2 maneiras: indenizações e retribuições, que podem ser chamadas também de adicionais ou gratificações. Então, retribuição, adicional, gratificação, é tudo uma ideia só. E indenização, atenção, pode ser ajuda de custo, paga uma única vez, quando o servidor público se muda. Ele muda de localidade, de comarca, de cidade, de áreas. Quando essa mudança é transitória, diária transitória, ajuda de custo é para mudança permanente, e as diárias, como o próprio nome diz, são pagas por dias. A ajuda de custo é uma única vez. Ademais, indenização por transporte. Se o servidor viaja em razão do serviço que exerce, ele também tem direito à indenização por transporte. E os chamados auxílios, auxílio livros, auxílio saúde, auxílio alimentação e auxílio moradia. Chama a atenção dos senhores para o auxílio moradia, especificadamente da Lei 8.112. Então é auxílio moradia contemplado na Lei 8.112. Ela institui o seguinte: 25%, o auxílio moradia será calculado em 25% da remuneração do servidor, né? 25% dos vencimentos do servidor, e o auxílio será pago durante 8 anos a cada intervalo de 12. Então, vejam, a cada 12 anos de serviço, ele terá direito de receber o auxílio moradia por 8 anos dentro de 12. E esse auxílio é devido quando o servidor é nomeado para um cargo em comissão em outra localidade, em outra comarca, em outro município, para cargo em comissão ou função de confiança, ou seja, porque ele foi escolhido para exercer função de chefia, direção ou assessoria. Beleza? Então, muito cuidado com esse detalhe aqui. Em relação às retribuições, adicionais ou gratificações, eu invoco aí o 13º salário, que é a chamada gratificação natalina. Temos também aí gratificações específicas para servidores públicos federais que participam de bancas de concurso, tá? Os servidores têm direito a essa gratificação também. Temos aí a chamada retribuição por exercício de função de confiança. Essa retribuição é em percentual. Nós já estudamos um pouco sobre ela quando estudamos substituições, não é? O substituto só receberá essa retribuição se ficar mais de 30 dias na função de confiança e só recebe pelos dias que excedem os 30 dias. Temos aí os adicionais por tempo de serviços, quinquênios, anuênios. Temos adicionais por horas extras, adicionais por condições diferenciadas. Então temos o adicional noturno, temos o adicional por condições insalubres, perigosas, ok? Então é uma série de vantagens que nós chamamos de retribuições adicionais ou gratificações. Galera, chama a atenção de vocês para um quarto direito às férias. Todo servidor público tem direito às férias, alguns têm férias regulamentares e também as chamadas férias prêmio, não é? Concedidas, dependendo da situação, a cada período de tantos anos de serviço público, não é? Temos também quinto direito às licenças. Vejam, licenças. Licenças são
concedidas para que o servidor possa se afastar do serviço público. Vejam, as licenças por doença de algum parente do servidor é uma licença remunerada, ou a doença do cônjuge. Quando o servidor propriamente se adoece, ele será afastado pelo regime de previdência próprio. Aqui eu estou dizendo de uma licença em que o servidor vai acompanhar o seu cônjuge ou o seu parente em tratamento porque ele está doente, e será licença remunerada. Já essa licença por afastamento do cônjuge não é remunerada, mas é possível. Então veja, o cônjuge se afastou porque ele se afastou da localidade onde eles moravam, ele foi designado para outra localidade, e aí eu vou acompanhar o meu cônjuge. Então eu também tenho direito a essa licença para acompanhar o cônjuge que se afastou da localidade onde nós morávamos, ok? Para preservar a família, eu tenho direito a essa licença, não é remunerada. Temos aí uma licença para atividade política. Então no período pré-eleitoral, não é? Durante a campanha, eu posso me afastar e essa licença será uma licença remunerada. Eu me inscrevi num partido e me candidatei a algum cargo, me candidatei a algum mandato político, eu tenho esse momento de licença aqui. Tenho também a chamada licença capacitação. Depois de algum tempo, dependendo da situação, depois de algum tempo eu posso solicitar uma licença que será remunerada para eu estudar e me capacitar por um período específico de tempo, ok? E temos uma última licença, esta não é remunerada, a licença para eu participar de entidades de classe. Então esta licença não é remunerada e eu vou lá participar de um sindicato, de uma associação, de algum conselho que existe em alguma empresa ou algum ente público, e eu posso não acumular esta função na entidade de classe com o cargo. Se eu quiser, eu não peço a licença, mas eu tenho direito à licença, só que essa licença não será remunerada. Chama a atenção dos senhores agora para os afastamentos propriamente ditos. Nas licenças, vejam, nas licenças eu estarei distante da administração pública. Nos afastamentos eu também estarei distante, mas vejam, nos afastamentos eu sempre serei remunerado. Sempre serei remunerado. Então vejam, eu peço afastamento para servir outro órgão, é a famosa cessão, não é? Normalmente, o órgão que me recebe é que irá me remunerar, então esse é um afastamento possível para servir em outro órgão. Eu me afasto para exercer agora o mandato político. Para exercer o mandato político, normalmente o cargo é inacumulável, não é? Nós sabemos que é possível uma acumulação de cargo com mandato político, que é o cargo com mandato de vereador. Se os horários forem compatíveis, eu posso exercer meu mandato político na venerança, como vereador, e continuar ocupando o meu cargo público. Mas os afastamentos, não é? Para outros mandatos, geram aí uma opção de remuneração. Eu continuo sendo remunerado, mas nesse caso eu serei remunerado pelo mandato. Eu serei remunerado pelo mandato com duas exceções. No caso da venerança, se eu manter a acumulação do cargo com o mandato de vereador. E no caso do prefeito, eu posso optar por continuar sendo remunerado pelo meu antigo cargo. Para as demais hipóteses de mandato, eu serei remunerado pelo ente no qual eu exerço o mandato. Beleza? Não se esqueça dessa regra constitucional. E também posso solicitar o meu afastamento para uma missão ou algum estudo no exterior e também para a chamada pós-graduação stricto sensu. Pós-graduação stricto sensu significa mestrado e doutorado no Brasil ou no exterior. Então eu posso solicitar afastamento para participar de um programa de pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior. Galera, o próximo direito são as concessões. Essas são os direitos de eu me ausentar de modo justificado em alguns dias ou durante alguns dias da administração pública. Um dia, no caso, em razão de
casamento, em razão de falecimento, né? A licença é a concessão de gala ou a concessão de luto. 2 dias em razão do alistamento eleitoral. Se eu já sou servidor público, mas ainda não sou alistado na justiça eleitoral, eu posso, não é? É muito difícil essa situação acontecer, porque normalmente para eu ser servidor público eu já tenho que, né, ser alistado, mas ela é possível. E temos aqui uma licença também, não é, de 8 dias concedido a é uma concessão, na verdade, né, uma concessão de 8 dias também para servidores públicos. E chama a atenção dos senhores para, além das concessões sobre ausências, temos também os chamados horários especiais para os estudantes. Servidor público estatutário federal pode ter horário especial de trabalho quando é estudante. E você tem direito à matrícula ex officio nas instituições de ensino superior. Se você for deslocado, lembrando que deslocado é remoção, ou seja, removido, ou você também pode ser redistribuído. Então, o deslocamento, remoção ou redistribuição do servidor gera para você o direito a uma matrícula em outra instituição de ensino superior, se você já cursava onde você de onde você estava. Se você já cursava uma universidade, você também tem direito de cursar uma universidade para onde você for, se o deslocamento, seja remoção ou redistribuição, ocorrer ex officio, ou seja, sem pedido seu, foi a critério da administração, por conveniência e oportunidade da administração pública. Então, atenção galera, para essa situação aqui, muito importante, não é? Vejam, essa matrícula é em universidade pública, mas também se aplica às universidades privadas. Então, se existir só universidade privada lá no local para onde você foi, você tem direito de se matricular nela. Há uma discussão em relação ao curso, porque você teria que ser mantido no mesmo curso que você fazia, onde estava, e se esse curso não for oferecido na cidade para onde você foi, você não teria direito a essa matrícula, né? Mas existe uma parte da doutrina que diz que não, que o importante é manter o servidor matriculado, porque ele já cursava uma instituição de ensino superior e ele precisa manter-se no seu direito se foi deslocado ex officio. E o último direito, esse é um direito comum a todos os trabalhadores, é o direito de peticionar, não é? Junto ao seu empregador, no caso a administração pública. Eu tenho direito de petição, todo servidor público tem direito de petição, mas qualquer um do povo também tem o direito de peticionar junto à administração pública. Nós já conhecemos esse princípio, é o princípio da administração pública participativa, é o princípio do direito administrativo democrático, não é? A administração pública quer isso materializa o processo administrativo, a administração precisa do administrado. E jornada de trabalho, não é? Também está sofrendo algumas alterações, mas há limites para a jornada de trabalho e os servidores públicos também têm estes limites. Galera, fazer uma errata. Quando eu falei sobre concessões, voltei para dizer que eu fiz uma pequena confusão. Concessões em razão de ausências, são as ausências justificadas. Tá? As ausências justificadas. 1 dia para doação de sangue. Eu tenho direito, uma vez ao ano, de doar sangue e posso me ausentar no dia que eu doar sangue. 2 dias para alistamento eleitoral. E 8 dias são as ausências por gala e luto. Então, para casamento, para falecimento, não é? São 8 dias, tudo bem? Então não confundam, 1 dia para doação de sangue e 8 dias que são as chamadas concessões por gala ou luto, beleza? Galera, era isso, valeu, até a próxima.